Olá, eu sou Dionis Rodrigues, enfermeiro, professor Novitec, e nessa reta final de preparação para o concurso da FAGFOR, hoje nós iremos responder algumas questões referentes ao Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Então prestem atenção para que a gente consiga, de fato, responder essas questões de forma assertiva no dia do certame. Bora lá começar? Questão 1. IBFC, a banca do certame. Ela é recente, essa questão é de 2023, então, provavelmente, nós teremos questões relacionadas a esse tema na prova, no certame da FAGFOR. Nos termos da Lei 8.142, assinale a alternativa incorreta. Então, pessoal, é importante a gente prestar atenção no enunciado da questão. Então, pede o quê? A questão incorreta. Então, vocês já grifem, certo? Incorreta, para vocês não marcarem a questão correta na prova e perderem uma questão. A Lei 8.142, né, é uma das nossas leis orgânicas da saúde e ela trata sobre a participação popular, a participação social na gestão do SUS. Questão A. O Sistema Único de Saúde contará em cada esfera de governo, municipal, estadual e federal, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde? Certíssima, pessoal. A questão está correta. A participação popular, a participação social no SUS se dá exclusivamente, preferencialmente e exclusivamente por meio das conferências de saúde e pelos conselhos de saúde. Então, essa não é a questão, né, que a gente irá marcar na nossa prova, certo? Questão B. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Essa questão também, né, a letra B está corretíssima, tá bom, pessoal? Então, as conferências são de 4 em 4 anos, tá? Se tiver lá de 3 em 3 anos, 2 em 2 anos, está incorreto. Então, o período é esse mesmo, de 4 em 4 anos. E as conferências, elas têm, né, como propósito, como objetivo, avaliar a situação de saúde. Então, a questão B está corretíssima, certo? Bora lá para a questão C. O Conselho de Saúde é órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários? Corretíssimo também, pessoal, corretíssimo. Então, a gente tem, né, esses segmentos que devem participar do colegiado do Conselho de Saúde, que são os usuários, o governo ou prestadores de serviços e os profissionais de saúde. Lembrando que a participação dos usuários tem que ser paritária em relação aos outros segmentos. Então, se o Conselho de Saúde, né, vamos dar aqui um exemplo, tem 10 pessoas, então 5 representantes têm que ser usuários, né, e os outros 5 têm que ser, né, prestadores, né, governo e profissionais de saúde. Então, isso quer dizer o quê? É paritária, né, a representação dos usuários é paritária em relação aos outros segmentos. Bora lá, ainda não é a questão, né, que a gente vai marcar na nossa questão 1. Letra D. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMES, não terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Está incorreta essa questão, pessoal. Por quê, Dionis? Lembra que eu falei que a 8.142, no enunciado da nossa questão, trata sobre a participação popular, o controle social na gestão do SUS, né? Então é a participação do povo nas decisões, nas formulações, na implementação, na fiscalização do SUS. Então essa questão trata o quê? Trata do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Então, se é secretários de saúde, é um segmento da gestão, bem como do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Então, são de secretários de saúde.
Então, é outro segmento formado unicamente por gestores. Então, não diz respeito, né, à nossa lei orgânica 8.142. E essa é a questão incorreta da nossa questão 1. Mas vamos ver a última questão. A questão tá bom? A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Eu já falei, né, sobre isso, né, em outro enunciado, mas é referente ao conselho, né? O conselho, a representação do conselho tem que ser paritária em relação aos outros segmentos. Mas nas conferências também, seja a conferência municipal, seja a conferência estadual, seja a Conferência Nacional de Saúde, os participantes também têm que ser paritários em relação aos outros segmentos. Então, se eu tiver 200 participantes nas conferências, seja qual nível for, eu tenho que ter 100 usuários e 100 representantes do governo e dos profissionais de saúde. Então, questão D, tá certo? Bora lá para a questão 2, pessoal. Também, né, a nossa questão 2 é da IBFC, que será a banca que irá realmente realizar o certame da FAGFOR. Então, a gente tem que prestar bastante atenção como a IBFC cobra as questões referentes ao SUS. Né? Essa questão é de 2016, tá certo? Para técnico de enfermagem. Então, essa questão trata do quê? Da Lei 8.8080, que é outra lei orgânica da saúde. Nós temos duas leis orgânicas, a 8080 e a 8.142 de 90, tá certo? Então, essa questão trata da Lei 8080. Vamos lá, pessoal. Vamos ver o que o enunciado diz, né? E a questão está pedindo o quê? A alternativa correta. Então, como eu sinalizei na outra questão, a gente sempre tem que ler com bastante atenção o enunciado para a gente não marcar, não perder uma questão que pode representar, né, uma perca significativa e não nos levar à aprovação. Então, a gente tem que prestar bastante atenção no enunciado da questão. Então, a questão 2 aqui pede a alternativa correta. Bora lá. Questão A. A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter complementar. Incorreto, pessoal, tá bom? A iniciativa privada pode sim participar do SUS, né, de forma complementar. Quando o SUS, né, se mostrar insuficiente, a iniciativa privada pode ser realmente contratualizada pelo SUS e ela tem que participar de forma complementar. Né? Então, essa questão está completamente, seu enunciado está completamente errado, né? Porque pode sim participar, mas tem que participar de forma complementar. Né? Questão B. A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS, Sistema Único de Saúde. Né? Então, a universalidade, pessoal, é um dos princípios doutrinários do SUS. A universalidade, né, que diz respeito ao acesso dos usuários aos serviços de saúde que o SUS oferta, ele tem que ser ofertado em todos os níveis de assistência, seja no nível primário, seja no nível secundário, terciário, quaternário, seja no ambulatório, seja no hospital, seja na atenção primária. Enfim, essa questão está corretíssima, tá bom? Realmente, esse princípio, o princípio da universalidade, o princípio do acesso dos usuários aos serviços de saúde, né, ele tem que estar presente em todos os níveis de assistência, tá certo? Mas a gente já encontrou a nossa questão, que é a questão B, porém a gente vai dar uma analisada nas outras questões, tá bom? Para a gente aprofundar mais o nosso conhecimento sobre a Lei 8080, tá certo? Vamos para a questão C. Saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o particular prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Ao particular, pessoal, se a gente está falando do Sistema Único de Saúde, a gente está falando de quê? Da maior política pública de saúde, né? Que é financiada
quase que exclusivamente pelo Estado, pelo governo. Então, quando a gente vê esses nomes, né, assim, totalmente incoerentes, a gente já passa um risco na questão, né, porque realmente não deve ser financiado, né, não é dever particular prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, tá bom? Mas ao governo, ao Estado, beleza? Questão D. O dever do município exclui os das pessoas, da família, da empresa e da sociedade. Olha como a banca é, pessoal. Ela troca algumas palavras, elas trocam alguns termos para confundir, né, o concorrente, para induzir, né, a gente a marcar a questão errada, tá certo? Aqui não é dever do município, né? O dever do município exclui das pessoas, da família, das pessoas e das sociedades. Mas o dever do Estado, tá? O dever do governo, não exclui, né, os das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Por isso que a questão está errada. E por vezes a gente pode errar uma questão porque a gente troca, porque a banca trocou uma palavra, né, para induzir a gente ao erro. Então essa questão está errada. É o dever do Estado, tá bom, pessoal? Não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Então, a nossa questão correta, né, da banca IBFC 2016 é a questão B. Questão 3, né? IESES 2024. É uma questão bem recente, né, deste ano, e a gente vai analisar. Também é uma questão que trata sobre o SUS, sobre o Sistema Único de Saúde. Então, a questão, o enunciado da questão diz o quê? O SUS, no Brasil, caracteriza-se por... Bora lá. Questão A. Ser um sistema de saúde universal, gratuito e acessível a todos os cidadãos brasileiros. Opa! Universal, gratuito e acessível a todos os cidadãos brasileiros, a gente já achou a nossa questão. É isso mesmo, né? O SUS ele tem que ser gratuito, né? Dever do Estado, né? Ele tem que ser universal, as pessoas têm que ter acesso ao Sistema Único de Saúde em todos os níveis de assistência e aí não pode haver distinção a esse acesso. Então, todos os cidadãos brasileiros têm que ter acesso ao Sistema Único de Saúde. Mas bora lá analisar as outras questões, tá bom? Questão B. Oferecer atendimento exclusivo a cidadãos com seguro, saúde privado? Não, né, pessoal? Está errada. Nós não estamos nem na década de 60, 70, onde só foi direito ao acesso à assistência à saúde às pessoas que tinham carteira assinada. Então, essa questão está incorreta, né? O enunciado está incoerente. Todo mundo tem direito ao SUS, independente da sua classe social, da sua condição financeira, da sua cor, onde você mora, todos os cidadãos brasileiros devem ter acesso ao Sistema Único de Saúde. Questão C. Ser financiado exclusivamente por doações privadas. A gente já falou sobre isso, né, pessoal? Não, né? A gente já para de ler a questão, a gente já arrisca a questão, para a gente não perder tempo no dia do certame, no dia da prova, tá bom, pessoal? Eu já falei sobre questões privadas de financiamento do SUS, já expliquei, então a gente não perde tempo, a gente já arrisca e já elimina essa questão, tá bom? Letra D. Focar apenas em tratamento médico de alta complexidade, excluindo a atenção primária, a questão está completamente errada, né, pessoal? Na verdade, a gente não pode, né, fragmentar o usuário, a gente tem que ver o usuário como um todo, e para isso, para a gente oferecer uma assistência que observe, que atenda a pessoa em todas as suas necessidades, em todas as suas dimensões, a gente precisa de diferentes saberes. Então, a gente precisa do saber médico, do saber da enfermagem, do saber do assistente social, enfim, né? Então, a assistência ao SUS, o acesso ao SUS, os tratamentos no SUS são feitos por multiprofissionais, não só pelo profissional médico.
Alta complexidade? Não, tá bom? O SUS é ofertado em todos os níveis de assistência, da atenção primária ao hospital, no ambulatório, em um CAPS, em uma policlínica, numa UPA, no SAMU. Então, são em todos os níveis de assistência, não é só na alta complexidade. E aqui diz assim, excluindo a atenção primária. Pelo contrário, né? O SUS ele deve ser, né, ofertado principalmente, né, através da promoção e da prevenção, que é feito primeiramente na atenção primária, mas em todos os serviços, não excluindo, claro, né, o assistencial, tá certo? Então, a nossa questãozinha é a letra A, tá? O item correto é a letra A da questão 3, tá certo? Questão 4, né? Também é uma questão bem recente, tá? De 2024. Trata também da Lei 8.142, tá bom? Vamos lá ver o que pede o enunciado. A Lei 8.142, de 28 de dezembro de 90, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e da outras providências. Essa participação pode se dar por meio dos conselhos de saúde, que são órgãos colegiados formados por. Né? Então, já falei, né, que a participação dos usuários do SUS se dá, né, através dos conselhos e das conferências, tá bom, gente? E aqui está perguntando, né, como é a formação desses conselhos. Nas outras questões a gente já falou, mas é importante a gente fazer essa revisão, tá bom? Questão A. Letra A, digo. Representantes do governo, profissionais de saúde, profissionais de segurança. Né? Não, a gente já arrisca, porque os profissionais de segurança não fazem parte do colegiado do Conselho de Saúde, tá bom? Item B, representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários. Certíssimo, pessoal. Né? São essas representações que o Conselho de Saúde deve ter. Usuários, né? Gestão, né, que é governo ou prestadores de serviço, e profissionais de saúde. Reforçando, pessoal, a composição dos conselhos e das conferências tem que ser paritária. O que é, Jones, paritária? Em relação aos usuários. Se a gente tem 100 participantes nas conferências, 50 devem ser usuários, os outros 50 os outros segmentos. Se o Conselho de Saúde tem 10 membros, então a participação dos usuários tem que ser paritária. 5 tem que ser usuários e 5 prestadores e profissionais de saúde. Então a gente já encontrou a nossa questão correta, que é a letra B da questão, né, 4. Item C, né, vamos analisar as outras questões. Representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e segurança, nada a ver, né, pessoal? A gente já elimina a questão. Segurança não tem a ver com o nosso Sistema Único de Saúde, né? Não fala nada sobre segurança na nossa Lei 8.142. Item C, representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de segurança e usuários. Mais uma vez, né, colocado profissionais de segurança. Então, não diz respeito, né, à Lei 8.142. Então, a nossa questão correta, né, é a questão B, tá bom? Representantes do governo, né, ou prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários do Sistema Único de Saúde. Vamos agora para a nossa última questão, a questãozinha 5, tá bom, pessoal? Também é uma questão bem recente, é uma questão de 2024, tá bom? E aí, qual é o enunciado da questão? Bora lá, né, pessoal? De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, né? A nossa Política de Atenção Primária à Saúde. Quais são os 3 princípios do Sistema Único de Saúde? E aí, pessoal, essa questão não é uma questão fácil, tá bom?
Por quê, Dionis? Porque aqui está perguntando de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, da nossa PNAB. Né? Então, fala um pouquinho da Política Nacional de Atenção Básica. Mas no finalzinho do enunciado da questão, pergunta quais são os 3 princípios do Sistema Único de Saúde. Então, a banca te confunde trazendo a PNAB, mas perguntando os princípios do SUS. Então, a gente tem que ler com bastante calma os enunciados da questão para a gente não se confundir. Porque aqui você poderia o quê? Focar na PNAB. Mas o foco aqui não é a PNAB. É o quê? São os princípios do Sistema Único de Saúde. Certo? Nós temos 3 princípios doutrinários. Quais são esses 3 princípios doutrinários? Universalidade, equidade e integralidade, tá bom? Esses 3 princípios doutrinários, eles vão estar inseridos em outras políticas, como, por exemplo, a PNAB, certo? Que tem no enunciado da questão. Ou na Política Nacional de Imunização, nas leis orgânicas da saúde, né? Na nossa Constituição Federal, né, de 1988, tá bom? Então, esses princípios, eles são doutrinários. Eles regem, né, todas as políticas do SUS. E aí a gente tem que prestar bastante atenção o que o enunciado pede, tá bom? Então, a gente tem a questão A, né, coordenação do cuidado, resolutividade, universalidade, que são o quê, pessoal? São princípios, né, da PNAB. Olha aí. E aí a gente às vezes se confunde e marca essa questão, mas não está pedindo da PNAB, está pedindo do SUS. Questão B, letra B, equidade, longitudinalidade do cuidado, territorialização. Então, diz respeito ao quê? A PNAB, a Política Nacional de Atenção Básica. Territorialização no item C. Territorialização, resolutividade e integralidade. São o quê? São princípios, são diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, né? Então, não é isso que o enunciado quer. O enunciado quer o quê? Os 3 princípios do Sistema Único de Saúde, que é, né, do item D, universalidade, equidade e integralidade. Tá certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que essas questões possam ajudar vocês, né, a resolverem com bastante êxito as questões do concurso da FAGEFOL.